Cartoleiros e cartoleiras, vídeo longo hoje, quem não tiver tempo, eu sugiro que assista metade agora e a outra metade em outra hora, mas que não deixem de ver, ok? Criamos a seleção do Haiti, que era bem pobre. Com os vídeos que eu estava fazendo de dicas do Cartola, eu acho que consegui fazer muita gente sair da pobreza, pelo menos é o que vocês têm me dito nas mensagens que vocês me mandam. Muitos aí saíram das 120 cartoletas e chegaram a 160, 170 ou até mais em poucas rodadas. E esta galera está embarcando agora rumo a um novo país, uma nova realidade, que é a Costa Rica. Outros chegaram agora no Cartola ou ainda não conseguiram chegar a 150, 160 cartoletas e ficaram no Haiti. Mas eu prometi que eu ia ajudar também e logo vocês estarão na Costa Rica. Agora tem que ter força de vontade, senão não adianta só eu tentar ajudar. Depende de vocês quererem e eu sei que a maioria quer. Então eu fui até a Alemanha pegar o cartoleiro mais rico da Liga Gazeta do Cartola. Tem 248 cartoletas e ele vai tentar ajudar vocês a ganharem cartoletas também. E isso você só encontra aqui na Gazeta do Cartola. Aí vocês pegam as minhas dicas, pegam as dicas dele, vejam o que pode ser interessante e com a sua intuição, a sua estratégia, saibam ver o que é melhor para o seu time. Antes de começar a entrevista, eu quero dizer 3 coisinhas. Primeira, eu e o Lucas, cartoleiro do Decaneludos FC, não somos os donos da verdade, ok? Vocês têm toda a liberdade de concordar ou não com o que a gente fale. E a última decisão na hora de escalar um jogador é sempre sua, mas temos boa vontade em ajudar vocês. Segunda coisa, para quem já está bem de cartoletas, sugiro que prefira pontos. São os pontos que vão te colocar numa posição no ranking. Em breve eu vou fazer uma coisa legal aqui no canal e serão os pontos que vão fazer vocês irem bem. E só ainda não lancei minha nova ideia porque eu quero esperar estes que estão com poucas cartoletas terem boas chances de disputar também, ok? E uma terceira coisa, durante o vídeo nós citamos uma continha básica de se fazer para saber as melhores tendências de valorização que eu já tinha ensinado até em outro vídeo, mas que no vídeo de dicas da 10ª rodada eu vou voltar a fazer para explicar de novo, ok? Então eu agradeço ao Lucas que concedeu a entrevista e desejo a todos vocês um bom vídeo, mesmo que seja dividido em 2 partes. Valeu, galera! Lucas, cartoleiro do time Decaneludos FC. Primeiro, eu gostaria que você se apresentasse. Sua idade, em que cidade que você mora, o time que você torce a gente já vê que é o Corinthians, né? E quanto tempo você tem de cartola? Então, pessoal, meu nome é Lucas, uma média, eu tenho 32 anos, sou casado, moro numa cidade bem no coração do estado de São Paulo mesmo, chama Mineiro do Tietê, pouca gente conhece, perto de Jaú, Bauru, cidade de 12 mil habitantes, muito pequena, muito parada, não tem praticamente time de futebol, a gente tem poucas coisas para fazer assim à noite, assim, então é uma cidade bem pacata, assim. Bom, meu time é o Corinthians, como vocês estão vendo também. Comecei no Cartola somente há um ano. Eu comecei, na verdade, acho que depois da 5ª ou 6ª rodada do ano passado. Peguei o ritmo, justamente, vai ser mais ou menos igual muita gente vai estar começando agora nessa pausa da Copa, né? E vou tentar ajudar um pouco vocês aí, né? A dar uma aumentadinha no patrimônio para depois poder fazer um time legal, mais competitivo mais à frente. Bom, Lucas, a gente sabe que as melhores rodadas para buscar valorização são a primeira, a segunda e mais um pouquinho na terceira. Mas eu percebi que tivemos muitos times que não conseguiram valorizar nessas rodadas que eu citei, além de ter outros times que começaram o Cartola nas rodadas seguintes. Quando foi lá pela 4ª rodada, 5ª rodada, eu comecei a receber muitos pedidos de dicas de valorização e aí, carinhosamente, eu criei a seleção do Haiti, eu não sei se você acompanhou, e com as dicas que eu vinha dando de valorização, muitos times, mas muitos mesmo, conseguiram sair das 130, 140 cartoletas e chegar a 170, 180 em poucas rodadas. E agora, esta galera saiu do Haiti, que é o país mais pobre do mundo, né? E seguimos
para Costa Rica, que é aquele país já numa situação mais favorável e que vimos que já dá para brigar de igual para igual com as seleções mais ricas. Mas teve time que ainda ficou no Haiti, ou que chegou no Haiti agora, porque começou a jogar o Cartola na 7ª, 8ª, 9ª rodada, e eu me comprometi de ir lá buscar eles em breve e levar para Costa Rica também. E eu tô em contato com você, que é aí da seleção da Alemanha, riquíssima, querendo saber se você me ajuda a tirar esses times dessa situação de pobreza. Opa, vamos lá, vamos que a gente puder tentar colaborar com o pessoal aí para ajudá-los, com certeza, conte comigo. Bom, vamos começar então. Eu estava analisando o seu time. No começo do Cartola, nas primeiras rodadas, você foi lá, conquistou seus pontos e começou a acumular patrimônio. Aí, deve ter tido alguma rodada que você viu que você estava mais rico do que o normal e tinha que montar um time. E aí eu queria saber como é que foi na hora. Optar por jogadores com mais tendência de pontuar ou de valorizar. Aconteceu isso contigo? Aconteceu sim, na verdade assim, eu me espantei mesmo com a primeira rodada, assim, foi a rodada que realmente eu dei uma pesquisada um pouco mais, fiquei um tempinho às vezes naquele fórum, que o pessoal fica conversando lá do próprio Cartola mesmo, mesclei o que muita gente estava falando, indicando, sempre pensando, que é uma rodada totalmente atípica, né, do decorrer, né, então buscando jogadores baratinhos, tanto é que eu fechei o time com acho que 60 e poucas cartoletas, então muita gente às vezes fala, mas com 100 não dá para montar nada. Tipo, eu consegui montar um com 60 e poucas, porque justamente você tem que optar por quem vai, que tem pouco valor, que tem potencial para conseguir uma pontuação superior aos pontos, o quanto foi atribuído a ele de valor, né? Da primeira rodada, que eu montei um time com 60 e poucas, eu terminei com 160 de patrimônio, então eu já fui para a segunda rodada com 160 cartoletas. Que é coisa que, assim, você só consegue isso na primeira rodada, se você conseguir fazer boas escolhas ainda. Na segunda rodada, continuei com a mesma estratégia. Eu quero fazer uma média legal de pontos, mas já pensei, já da primeira para a segunda rodada, já tem um patrimônio legal. Hoje sua meta no Cartola é seguir sendo líder no ranking de patrimônio ou é esquecer patrimônio e agora buscar pontuação? Eu vou tentar me manter entre os primeiros, né? Chegar no nacional também, tentar chegar entre os primeiros, pelo menos entre os 100 primeiros aí que eu já tô, conseguir me manter, porque agora, assim, na verdade vai começar um outro campeonato, na verdade, né? Porque essa pausa vão mudar muita coisa, muitos jogadores saíram dos seus times, alguns entraram, então essa rodada eu creio que vai ser uma rodada bem atípica, essa primeira rodada pós-Copa aí no caso, né? E que você já vai montar o teu time pensando de novo em valorização? Eu sim, porque na verdade para pontuar eu acho que vai ficar assim mais difícil de pontuar nessa rodada, assim, uma experiência que eu imagino como sendo assim, e pelo menos para valorizar, a gente já sabe mais ou menos aqueles. Eu vou arriscar, vou apostar mais naqueles que eu sei que são meio que confiáveis, né? Que a gente consegue ter por parâmetros matemáticos mesmo, né? Que no caso das variações aí. Mais ou menos por aí. Está certo que com esta parada da Copa muitos times mudaram, mas vamos ainda analisar pelo passado. Nós temos exemplos de times onde atacantes, laterais, zagueiros, eu diria que mais ou menos eles se equivalem, na minha opinião, vou dar um exemplo, tá? No Santos, por exemplo, ataque, Geovânio ou Gabriel, se equivalem. Os laterais do Corinthians, Fábio Santos e Fagner, se equivalem também, mais ou menos. Então, assim, na hora de você escolher um jogador que você vê que eles se equivalem, é aí que você tende a pegar o que pode valorizar mais? Sim, sim. Por exemplo, se eu estou em dúvida entre um e outro, eu vou procurar o que está, geralmente, assim, se eles estiverem em ambas, assim, tipo, situações assim, vão jogar com times medianos, não tem, eu dou uma acompanhada se o time está bem ou se não está, se a defesa é boa, se não é, se vai ser em casa ou fora de casa, e aí eu percebo, tipo assim, na dúvida, assim, o critério de desempate meu é o Patrice, assim, é que tem mais, se ele desvalorizou mais. Eu dou uma analisadinha ali, abro mais informações ali para saber se ele tem mais roubada de bola, saber quais são as vantagens, o scouts mesmo dele completo, assim, se eu ficar em dúvida,
Se ali ainda eles se equivalerem, com certeza eu, assim, eu vou meio que no palpite mesmo, assim, sabe? Não tem uma fórmula mirabolante, não, assim, eu vou meio que no, tipo, eu acho no achismo, mas assim, aí é legal, aí que eu vou pelos vídeos também, vejo o que o pessoal tá falando também, assim, sabe? Então, eu vou meio que mesclando o que eu tenho como convicção com o que o pessoal está comentando, vejo nas perguntas, então, assim, eu faço mas assim, na verdade, porque assim, se fosse muito matemático, perderia a graça também, porque futebol, o legal do futebol é isso, assim, né, é esse o imponderável, né, uma coisa que vai lá um cara que você nunca viu na vida e o cara destrói lá, que nem aconteceu com o Botafogo lá, esqueci o nome do cara que mitou lá, Daniel. Daniel, putz, quem que era esse Daniel? Quem que colocava ele? Eu nunca nem vi ventilado o nome dele em nenhum lugar antes, assim, sabe? Você acha que só quem torce mesmo pro time que... E outra, eu que torço pro Corinthians, eu tô evitando pôr o jogador do Corinthians porque eles não têm uma boa pontuação. E eu peguei raiva do Petros ainda, porque ele... Por quê? eu nunca... Tipo assim, eu gosto principalmente de meias, que tem possibilidade de fazer gol, assim, sabe? Que por exemplo, de um Paulo Baier, ou do Goulart, geralmente, ou do D'Alessandro. Eu gosto de pegar jogadores que têm possibilidade ou de imitar, ou de ele ficar assim, né? Assim, ou tudo ou nada, assim, mais ou menos, assim, sabe? Eu gosto de mesclar, na verdade, mas assim, dou preferência, porque daí é aí que eu acho que fica gostoso de vocês, quando você dá aquela mitada naquele jogador, putz, eu sabia que esse cara ia fazer, assim, sabe? Porque assim, o Petros era aquele cara meio que a bola certa, assim, né? Porque ele rouba muita bola, assim, mas é um cara meio, pra mim, feijão com arroz ali só, assim, sabe? Assim, não é uma coisa que, de repente, ele pode dar fazer um gol, fazer 2 gols, por exemplo, entendeu? Então, tipo assim, e aí o que acontece? Eu não tava colocando mesmo, não tava colocando. Na hora que eu coloquei, o Mano tirou. Aí ele não jogou, ele tava com provável, o Mano justo naquela rodada, na quinta rodada. Tipo assim, então, é mais ou menos igual, acho que com o Rafael Moura, você falou que ele tava de suspensão nos seus vídeos, né? É mais ou menos assim, e isso que é legal, a gente ter algumas coisas, não, esse pode estar imitando que eu não vou pôr mais, ou ele pode estar, eu sou bem por aí também, assim, sabe? Ó, eu entendo o seu ponto de vista. Realmente, se a gente assistir um jogo do Corinthians, o futebol do Petros, ele realmente não é tão brilhante como de um D'Alessandro, como de um Paulo Henrique Ganso, né? Mas o Ele carrega esse Petros... ano, né? Aliás, o Petros é aquele que acaba com o futebol, porque ele desarma, né? Ele acaba com as jogadas dos outros times, né? Mas o Petros, no meu time, é quase sempre presença garantida, mas é muito legal ouvir essa opinião, né? Bom, eu defendo a ideia de que às vezes é mais fácil você que quer valorizar, e eu tô falando isso para quem quer valorizar, né? Então, que às vezes é mais fácil você pegar jogadores que até fizeram 1, 2, 3 pontos, mas que tendem a fazer 7, 8, do que você pegar jogador que fez -2 e -3, fazer 0 ou 1 ponto. Então você também parte desse princípio com relação à desvalorização. Você vai lá para a coluna de baixo e pega o mais desvalorizado, ou você pega um que mesmo que tenha feito 1, 2 pontinhos, pode fazer 5, 6? Não, aí eu faço o quê? Eu faço uma correlação com a média dele. Eu pego, por exemplo, se ele tiver muito desvalorizado e tiver uma média boa, tipo, por exemplo, ele está lá, -2 que seja, mas ele tem uma média de 5, 6, esse é um baita de um cara que, se ele tem uma média alta, que ele tem potencial, que ele, de vez em quando ele pode ter altos e baixos, mas se a média dele for boa, às vezes, assim, não, por exemplo, acho que eu dei um print na minha terceira rodada aqui, que o Paulo Baier acho que fez menos 1,20 de variação, e a média dele acho que era 4,55. Então é mais ou menos assim, tipo, mas assim, esse cara que de repente ele pode ir lá, ele é o cobrador oficial de faltas do time. Isso é interessante também pegar, tentar observar quem que é o cobrador oficial de pênaltis, quem que é o cobrador oficial de faltas. Então você acompanhou um vídeo que eu fiz com uma pequena tabelinha da pessoa fazer uma continha básica, qual a última pontuação dele, menos a média, e ver se a diferença é boa para poder apostar e valorizar. Você acompanhou isso, e com isso você concorda? Sim, sim. Mas assim, isso eu já faço meio que assim, sem tabela mesmo. Eu vou meio que Automático, né? automático, exatamente. De você vendo ali, você já meio que já peguei na prática.
na prática, que eu falei, que eu precisei usar, quando eu comecei no ano passado, como eu entrei depois das rodadas que você, onde consegue, onde as regras são diferentes das atuais, onde você precisa pegar jogador, que a pontuação é diferente, a forma que o Cartola usa, então eu precisei entrar precisando aquela lá, a seleção do Haiti mesmo, assim, né? Precisando pegar só os caras que para montar um time era até difícil mesmo, com 100 cartoletas, quando você já está, que nem, como o pessoal que vai começar agora jogando, que entrou agora nessa partida dessa rodada. Para você montar um time com 100 cartoletas, você vai ter que montar um time bem modestinho, assim, né? Apostar em uma ou outra figura ali que é meio que certeira ali, e o resto colocar para completar o time mesmo, assim. Bom, eu abri o canal para quem quisesse mandar perguntas para você. A gente recebeu várias, eu peguei aqui algumas, né? O pessoal primeiro tá te parabenizando por esse patrimônio que você conquistou. E eu vou começar aqui com a pergunta do Thiago Silva. Você tem algum tipo de estratégia diferenciada para valorizar tanto em tão pouco tempo? Ou é uma questão de fazer as melhores escolhas aliadas à sorte? Ah, eu falo pra você que foi, vamos dizer assim, 70% sorte, assim, sabe? Que nem eu falei, a maior parte do meu patrimônio veio das 3 primeiras rodadas, assim, sabe? Então, o resto foi só, assim, complementando, mas nada, assim, proporcional às primeiras rodadas, que é onde a maioria das pessoas conseguiu. A não ser que, infelizmente, quem começou desde a primeira rodada fez algumas escolhas que infelizmente não vingaram, né? Às vezes, assim, então foi onde eu perdi mais, vamos dizer assim, tempo analisando um pouco das possibilidades, foram na primeira e na segunda rodada, e é onde que me deu um up aí nas cartoletas. E a estratégia que você tem que você estava contando antes? Porque eu também tenho vamos dizer assim, uma teoria, entre aspas, assim, também, que os jogadores oscilam muito. Então, geralmente, o jogador que foi mal na última rodada, ele vai tentar se esforçar e geralmente aconteceu até o caso com um xará meu do São Paulo, lá, o Lucas, lá, que ele fez um gol contra numa rodada, na outra ele fez um a favor. E eu não tinha colocado ele no time. Quem colocou, acho que ele foi o que mais valorizou, eu não me lembro a rodada que foi. Aí, o que acontece? Eu tenho algumas estratégias assim, mas assim, variam muito de rodada para rodada, mas assim, basicamente, uma outra coisa também, o esquema que eu mais gosto é sem lateral. Difícil, assim, eu não sou muito de lateral, mas assim, eu observo, né, se teve algum lateral que tem possibilidade de valorizar e que vai às vezes pegar um time com um jogo mais fácil, aí eu penso em colocar lateral. Se não, eu tiro lateral porque aí tipo assim, minha estratégia é basicamente assim, é empírica mesmo, vai no feeling, e às vezes eu tenho dado sorte, então por isso que eu falo, dedico muito das minhas cartoletas à sorte mesmo. Mas assim, é isso que é o legal que eu falo, assim, sabe? Então, de você arriscar e a sorte é sua, você que vai definir ali, você que vai, ninguém vai te falar, forçar, põe esse que senão não vai dar certo. Não, põe se você quiser, né? Pergunta do Johnny: na hora de fazer as escolhas, como você prefere fazer a busca? É pela pontuação? É pela média? É pela desvalorização? Ou pela última partida? A primeira coisa que eu analiso é a rodada. Então, aí depois eu falar, então eu já fico em mente ali com 2 ou 3 times onde eu tenho que pegar jogador. Aí eu vou na última pontuação pego a última pontuação desses procurando nesse time que eu tenho em mente, de onde que eu vou ter que montar uma base do meu time, né? Então, por exemplo, então eu vou pegar Cruzeiro, Atlético, por exemplo, então eu vou lá, tento jogar, ver se tem algum desse time teoricamente são os favoritos, que estão desvalorizados. Aí eu pego, tipo, se ele fez uma pontuação muito baixa, aí eu vejo se a média dele é alta e ele tem uma variação negativa, esse também é um forte candidato para entrar no meu time. O Guilherme quer saber se na hora de você montar um time, você deixa as cartoletas nos cofres, você guarda, ou se você tiver que comprar jogadores caros, você gasta mesmo comprando. É assim, na verdade, se você pegar só porque, assim, eu acho um erro absurdo, porque se você for pegar só os jogadores caros,
eles normalmente, infelizmente, não é garantia de pontuação boa, né? Assim, se fosse assim também, eu só pegar, eu ia ficar entre os primeiros, eu poderia montar um dos melhores times com esse patrimônio que eu tenho. Na verdade, às vezes eu monto times de 130 cartoletas, 120 cartoletas, cheguei a montar time e muito bem, entendeu? Às vezes os bons e baratos fazem mais pontuação do que os medalhões, que estão custando lá 20 cartoletas ali, entendeu? Aliás, uma coisa muito interessante de falar também é o seguinte, você pode montar o time com 100 cartoletas, 120, 140 ou 200, mas não tem diferença se você deixar esse dinheiro no cofre ou não, tá? Então o pessoal que está começando Cartola agora, é bom frisar isso, tá? Você pode deixar tanto uma cartoleta só no cofre, como deixar 40, isso não influencia em nada na montagem do time, na valorização ou na desvalorização, não é isso Você não que vai vai perder nada, influenciar. elas vão ficar lá. Inclusive, eu acho que você já está até respondendo a pergunta do Luiz Felipe, que quer saber se não atrapalha você ter tanto dinheiro e acabar indo só nos medalhões e esquecer dos bons e baratos. Então, para você não atrapalha porque você está Não. sempre de olho nos bons e baratos. Exatamente, porque assim, na verdade, né, como eu já disse, tipo, senão ficaria até chato, né, por exemplo, tipo, mas não por isso, porque realmente eu sei que não é assim que dá certo, não. Os jogadores, não é porque ele está lá custando 20, 21 cartoletas que ele vai garantir seus pontos, não. Muitas vezes a gente se perde muito. Então, essa é balela mesmo. Para mim, fica lá, tipo, para mim, sempre eu vou poder montar com esse dinheiro que eu já tenho, eu posso montar o time que eu quiser mesmo. Então eu não me sobe a cabeça não, fica tranquilo que não que isso daí para mim, eu nem vou ver, porque assim, o bom de você ter um patrimônio alto é que assim, a última coisa que eu me preocupo é com isso, se vai dar para montar o time que eu quero ou não. Mas assim, sobra demais, como eu já te falei antes. O Renato está sendo até mais específico do que eu, né? Ele quer saber se você está rico porque você investiu em jogadores bons, sem se preocupar muito com o preço, né? E que por sorte e mérito pontuaram bem e valorizaram. Então, eu consegui, que nem eu falei, boa parte foi na primeira rodada, mas assim, eu ainda consigo fazer, depois, até nas últimas rodadas aí, antes da Copa, também consigo fazer algumas apostas que eu dedico boa parte, ou a maior parte, à sorte mesmo, assim, porque de conseguir os bons e baratos ali que deram resultado, na verdade. Ó, só dar um recado aí. Se um dia eu chegar a ser primeiro colocado, ou no ranking de patrimônio, ou no ranking de pontos, eu não vou achar que é sorte, não vou achar que é competência, porque o que eu fico fazendo aqui no canal é brincadeira. Então eu não acharia sorte não, tá, gente? Emendando aqui a pergunta do Thiago, ele quer saber se é verdade que jogadores muito desvalorizados, mas que custam cerca de 20 cartoletas, não são uma boa para valorização, que os bons para valorização são os que custam 2, 3, 4 cartoletas. Essa regra é da do começo do campeonato, né? De você pegar um jogador baratinho, porque se ele. Porque a do começo do campeonato realmente foi assim, né? Por isso que eu falei que eu consegui eu montei um time com 60 e poucas cartoletas na primeira rodada, só pegando o jogador, porque também eles não valorizaram, eles não valiam o que valem hoje, claro. Teve gente que eu lembro que colocou o Fred na primeira rodada, e o Fred valia bastante. Quem sabia das regras do Cartola, tipo, nunca deveria ter colocado o Fred, porque mesmo que o cara faça 2 gols, às vezes o cara vai fazer, tipo, fazer 15 pontos aí, ele ia desvalorizar mesmo se ele fizesse 15 pontos, entendeu? Hoje já mudou, assim, agora já entrou na regra normal do Cartola. Então, por exemplo, aí, se ele desvalorizou muito na última rodada, mas ele tem uma média boa, ou seja, é um jogador que vira e mexe, que você sabe que ou faz gol, dá uma assistência, tem se ele tem uma média boa, quer dizer que ele pontua razoavelmente bem. E ele tá desvalorizado, vem para essa rodada desvalorizado, com certeza ele é uma boa opção. Basicamente, a regra básica para você não errar no patrimônio é essa. O cara tá com negativão lá, tipo, não precisa estar muito negativo, ou ele teve uma pontuação baixa na última, mas ele tem uma média boa, esses são boas opções de colocar. Média boa,
tá vermelhinho ali, vamos dizer assim, para simplificar, vermelhinho com média boa, mas o cara também tem que ser, você também tem que ter um pouco, aí que eu acho legal, você tem que ter identificação com quem você vai colocar, assim, ou palpite, ó, esse cara aqui é o meu que não sai do meu time. Só de ver os vídeos também já ajuda bastante, viu? Assim, sabe, o que me poupou tempo de, assim, de assistir os vídeos e pegar, assim, não que eu vou pôr todas as dicas que estão lá, mas assim, aquelas que são, tipo, garantidas, é aquilo que eu falei, eu não faço as planilhas, mas assim, eu acabo Vendo quem faz. exatamente, me beneficiando de quem fez. Então, porque assim, quem faz e acaba dando aquelas dicas lá, tipo, então eu geralmente assim, mas a decisão é sempre minha, e às vezes eu aposto num cara, assim, aposta é uma ou duas, assim, o resto eu vou mais ou menos no que todo mundo tá falando também. Então vamos lá. Deixa eu fazer uma pergunta minha agora e depois eu continuo com a dos nossos amigos cartoleiros. Quando tá tendo a rodada, você fica torcendo para um jogador fazer um gol contra ou tomar um cartão vermelho para ele ficar bem negativo e na rodada seguinte você tacar ele, ou isso para você é irrelevante? Ah, às vezes eu falo pra você que eu já fiquei sim, assim, sabe? Ou aquele tipo, sabe aquele que tá todo mundo falando que era o tipo unanimidade, assim, todo mundo tem que pôr fulano e tal. E eu falei, esse cara não vou pôr no meu time. Tipo assim, aí às vezes eu tava, justamente o jogo que tá passando que eu tô assistindo, que tá jogando contra o meu time e tal. É, tipo assim, eu fico ali, vai que tipo o cara dá uma faz ou não faz nada, ou fico meio zicando ele assim, Mas sabe? já de olho para pegar na próxima rodada também. Também, porque, assim, exatamente, nessa possibilidade, mas assim, ou para todo mundo quebrar a cara agora e eu depois me beneficiar dessa, porque o cara às vezes é bom, né, às vezes ele foi muito bem marcado nessa rodada, ou tava jogando de calça jeans molhada, que nem o pessoal fala, assim, que nem o Fred jogou na Copa, assim, mais ou menos, né? O Thiago Júnior quer saber qual o segredo para você ter uma boa média de pontuação, ainda mais se você tem que se preocupar também em acumular cartoletas. É isso que eu acho legal. Assim, não, eu não fico só na cartoleta. Assim. Eu gosto de pegar quem tem média alta e variação negativa, entendeu? Então, geralmente, assim, essa é a principal correlação que eu faço. De preferência, assim, são três correlações. Média com variação e com favoritismo do time. Então, eu faço de preferência se o time for jogar em casa ainda. No caso dos atacantes. Pergunta enviada pelo Davidson. Você repete uma aposta que pontuou negativo e teve desvalorização para conseguir cartoletas? Eu tenho um método nada, assim, assim, eu não tenho compromisso com erro, nada. Eu vou do feeling mesmo. Se eu percebo que, vamos dizer assim, que ele tem possibilidade de ir bem nessa rodada, ou se ele foi mal numa outra, eu não tenho esse compromisso com, tipo, uma regra básica, assim, sabe? Se eu achar que nessa rodada ele pode ir bem, assim, às vezes, que nem eu falei, eu não pego todas as posições para cartoletas também, entendeu? Tipo assim, às vezes eu faço apostas e geralmente me dou mal em algumas delas. Por exemplo, teve uma rodada que acho que eu coloquei foi justo o Talisca. O Talisca estava acho que várias rodadas do meu time. Eu coloquei porque ele era batedor oficial de faltas, ele chutava 50 vezes pro gol, então ele tinha uma boa média. Aí de repente ele foi mal, eu coloquei, acho que ele ia jogar fora de casa. E continuou indo mal, aí depois eu coloquei ele de novo que ia jogar em casa na próxima rodada e foi mal de novo. Então, assim, sabe, tipo, eu não tenho. E às vezes eu coloco um jogador que foi muito bem, ou que são aquelas barbadas mesmo. Por exemplo, teve uma rodada que o Goulart mesmo, ele fez acho que 2 gols, e na próxima rodada ele ia jogar contra um time ruim, eu não lembro exatamente qual foi a rodada. Tipo, você não tem como não pôr, o cara tá numa boa fase. Tipo, mesmo que você perca uma ou duas cartoletas, eu só não ponho um time inteiro que vai fazer eu perder cartoletas. Mas assim, que eu fico aficionado só em patrimônio, não. Por isso que eu falo, eu não tenho só o compromisso com o patrimônio, eu quero fazer pelo menos uma média de 50 pontos. O Carlos Mendonça está perguntando se para marcar pontos tem que esquecer patrimônio. Por exemplo, ao se dedicar ao patrimônio, você acaba tendo uma média boa de pontos, porque são jogadores desvalorizados da última rodada, porém que costumam ir bem normalmente. Já quem arrisca, fica só naquela pontuação que acaba alternando altos e baixos.
Então, que nem eu falei anteriormente, eu vou muito do, assim, do- do- dos favoritos, às vezes, assim, né? Mas, assim, tem a regra básica que a gente não pode, não vou colocar, como eu falei, é um erro, nunca vou colocar um cara, quando ele deu aquela mitada de 20 e poucos pontos, não- o cara não vai conseguir repetir a dose, mesmo que ele faça, tipo, mais um gol na próxima rodada, tipo, ele vai fazer no máximo 10 pontos ali, então você vai acabar perdendo cartoletas. Mas se o cara tem potencial, por exemplo, você percebe que tipo, é um batedor oficial, por exemplo, tipo o D'Alessandro, que é um jogador que tem uma média boa de pontos, que faz bastante gols. Às vezes, por exemplo, ele fez um jogo fora de casa, por exemplo, com um time bom e fez uma pontuação boa. Depois ele vai jogar em casa com um time mais fraco, e eu, sem sombra de dúvida, coloco sim. Mas eu falei, eu só não faço isso com todo o time, ou com boa parte, com a maioria dos jogadores. Mas uma ou outra posição, porque senão fica assim, aí fica muito só patrimônio, eu faço 20 pontos lá. É tipo, não é isso que eu quero. Eu quero assim, ter um bom número de patrimônio, mas assim, aliando com uma pontuação razoável. A última pergunta enviada pelos cartoleiros. O Léo quer saber se é mais fácil quem está com 100 cartoletas chegar a 150 ou quem está com 150 chegar a 200 e quantas rodadas são necessárias para conquistar essas 50 cartoletas. Na minha opinião, eu acho que em 4 ou 5 rodadas, numa média de 8 a 12 por rodada. Mas você concorda, Lucas? Eu acho que essa é uma média assim que realmente é execuível, vamos dizer assim, é bem tranquila de se fazer, de 8 a 12 cartoletas, então você faz essa média. Você indo nos bons e baratos, mais certeiros mesmo, assim, aqueles que realmente, assim, evitar apostas, assim, para não ter muitos riscos, né? Aí, nesse caso, para quem tem 100 cartoletas, não fazer nenhuma arriscada, que nem eu falei, se o cara foi bem, por exemplo, aquele caso do D'Alessandro, que eu falei que ele foi bem numa rodada, e depois fora de casa, depois ele vai jogar em casa com a possibilidade de fazer mais pontos, mas só que pode ser que ele não faça nada, seja expulso, aí seu patrimônio, se você conseguiu ganhar com alguns, com essa aposta, você pode perder tudo que você ganhou, entendeu? Por exemplo, quem está começando agora, eu como um palpite, eu daria evitar ao máximo com apostas, assim, porque eu falei, você pode, eu conheço gente que tinha colegas meus que começaram, que ficaram com menos de 100 cartoletas, ele começou a querer, tipo assim, tudo ou nada, 880, e ele começava lá, às vezes dá certo, você acerta um palpite e erra quatro, entendeu? Então, não é muito legal. Lucas, a gente está terminando a entrevista, infelizmente. Eu precisava saber só duas coisas de você. Primeira delas, se você se dispõe a, quando eu for fazer o vídeo de dicas da 10ª rodada, a gente fazer um bate-bola rapidinho com alguns jogadores que seriam bons somente para valorizar. Isso você topa? Top, top sim. E a segunda é saber se tem mais alguma coisa que você gostaria de falar, principalmente para aqueles que estão buscando uma valorização até pelo menos a 19ª rodada para depois chegar na segunda parte do campeonato e estar brigando de igual para igual. Ficou faltando a gente falar alguma coisa nesse sentido, principalmente para esses cartoleiros? Eu acho que não, a gente chegou a, vamos dizer assim, conseguiu abranger praticamente tudo vamos dizer assim, um mapa da mina, né, para conseguir, mas assim, dou a dica para vocês buscarem sempre os vídeos, às vezes até outros sites de dicas também, do Cartola, dá uma olhadinha no mural também, só que às vezes no mural tem muita gente falando muita asneira também, então saiba dar uma filtrada e tenha as suas convicções, às vezes se você acha que o fulano de tal vai bem, não é porque tá todo mundo falando contra, tipo, a não ser que o cara foi muito bem na última rodada, aí aquele caso que eu falei, aí evita para quem quer buscar patrimônio, não é o caso. Você tem que tentar, porque que nem eu falei, a maioria dos jogadores tem altos e baixos, então geralmente se ele foi mal numa rodada, na outra sempre ele tem chance de ir melhor. Ou não também, mas a maioria das vezes acontece. Obrigado, Lucas. Parabéns pelo Decaneludos FC, líder da Liga Gazeta do Cartola. E te encontro novamente para fazer o vídeo das dicas da 10ª rodada, sua participação voltada para os cartoleiros que buscam valorização, tá ok? Legal. Obrigado e tudo de bom. Tudo bom para vocês também. Tchau, tchau, até mais. Tchau.